Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Espero que vocês não tenham enjoado da minha voz, né? Eu tô aí há alguns programas em sequência, porque eu participei do último programa junto ao Ivan, mas eu tenho aqui minha responsabilidade com o meu programa, não é mesmo? E o assunto deste mês de setembro é um assunto que nós já conversamos anteriormente várias vezes, talvez não como pauta direta, mas acaba entrando no assunto. E isso é um assunto bem necessário e a gente tem novidades sobre a categoria da F1 Academy. Então eu achei interessante trazer isso para vocês, essa pauta. E eu vou estar com uma convidada muito especial que sabe muito sobre o assunto, tem muito a dizer, então achei justíssimo convidá-la. Mas antes de apresentar ela e apresentar o tema, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Nenhuma novidade aí em relação ao quadro de recados. É aquilo que vocês sempre sabem, que o retorno de vocês é fundamental para esse projeto, seja por comentários, críticas construtivas, críticas positivas, negativas, ideias para pautas, ideias para convidados. Tudo isso é muito importante pra gente, tanto para mim quanto pro Ivan, ter esse retorno de vocês. E é claro, vocês divulgarem o programa é fundamental para que esse projeto possa ir para frente, possa continuar e a gente possa entregar cada vez mais conteúdos para vocês. E se vocês puderem ajudar também financeiramente, a gente tem lá pelo PicPay uma forma de arrecadar dinheiro com o valor que você puder ajudar. É só procurar por GDF1 Punta Talks, vou repetir, GDF1 Punta Talks lá no PicPay, que vocês vão conseguir ajudar a gente financeiramente e ter o privilégio de receber os programas em antemão, antes de todo mundo. Então a gente tem um grupinho lá, onde o Ivan joga nosso programa com antecedência para quem nos apoia financeiramente. Mas se você não pode apoiar dessa forma, você pode estar nos apoiando, como eu disse, divulgando o nosso programa em redes sociais para amigos, conhecidos, familiares e para quem vocês quiserem. Eu estou aqui com a minha convidada, vocês já conhecem ela de outro programa há um tempo atrás. Mas é aquilo, eu sempre trago pessoas que vão agregar o programa um pouco mais. De novo, a Débora que eu diga, coitada, que já veio aqui umas 6 vezes. Mas eu estou aqui com a Carol, ela é conhecida pela página dela de criação de conteúdo, Falar de F1. E bem, ela vai estar aqui para conversar sobre um tema, como eu disse ali na abertura, é um tema já meio manjado, assim, vamos dizer, mas que eu acho que a gente precisa falar, e eu vou trazer também aí uma novidade no meio, uma questão que surgiu, que também é interessante discutir, então eu convidei aqui a Carol para comentar comigo. Carol, seja muito bem-vinda ao Punta Talks mais uma vez. Oi, Rafa, boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Sempre que quiser eu tô aí, pode me convidar sempre. E é um assunto que, como a gente estava falando em off, a gente fala e parece que ninguém escuta, né? Então a gente vai ter que continuar falando, não vai ter jeito. A gente vai falar até alguma coisa acontecer. E basicamente é a questão, estamos focando na Fórmula 1 nesse caso, mas eu acho que agrega-se a todas as categorias de automobilismo de modo geral. A gente sabe que algumas são mais abertas à presença feminina, mas a gente vai falar da Fórmula 1 em si, porque querendo ou não é a maior categoria e acaba sendo o maior exemplo, né? As pessoas olham bastante para a Fórmula 1, até mesmo quem não acompanha a categoria. Mas antes da gente chegar na questão feminina, tem a questão de que entrar hoje na Fórmula 1, né, já é algo complicado de modo geral, assim. Então, se é complicado para um homem branco, muitas vezes até rico, entrar na Fórmula 1, porque rico não adianta mais, gente. Quem acha que ser rico dá para investir em automobilismo tá totalmente enganado. Você tem que ser mais, além de rico, para conseguir aí... Só rico não é mais o suficiente, né? Não, pelo contrário, né, Carol? A gente vê até o caso de alguns pilotos, até mesmo aqui no Brasil, né? A gente acaba acompanhando a categoria de base e a gente vê alguns pilotos que, poxa, tem dinheiro, né? Os pais até começam a investir lá na base, colocando dinheiro próprio, mas não aguenta, porque vai passando os anos e vai aumentando a categoria e tudo mais. E o dinheiro não é mais suficiente, né? Você tem que ir atrás de patrocínio e às vezes o patrocínio que você consegue também não vai te bancar e ir pra Europa, por exemplo, né?
E aí tu começa a ver assim, o pai vende um carro, a gente vai falar de Brasil, o pai vende uma fazenda, vende não sei quantas cabeças de boi, e a gente tá falando de 1% da população que tem muito dinheiro, e mesmo assim não é o suficiente, né? O gasto é muito grande e vai ter muito mais do que só moradia, alimentação. Tem equipe que cobra o salário inverso, né? Porque o piloto tem que pôr dinheiro, senão o que tu tá fazendo aqui? Então é muito ali, até F4, não é tranquilo, mas a gente ainda vê, né, muito pai bancando, mas depois tem que ter muita condição mesmo, ou um patrocínio muito grande, né? Então acaba sendo isso que tu falou, Rafa, é mais o patrocínio mesmo do que a imagem do piloto ou das empresas que o piloto traz, vão trazer para a equipe. Né? Só o dinheiro às vezes não é tão o suficiente assim, né? Não, tem isso também. A gente sabe, por exemplo, um grande exemplo disso é o Checo, né? Hoje o Checo, ele traz tanta visibilidade pro México que o Sérgio Pérez acaba tendo investimento do próprio governo mexicano na carreira dele, né? Ele tem um patrocínio de peso das maiores marcas do México, porque ele é quem tá carregando o nome do país lá, né? Na categoria. Então é muito louco pensar hoje que também... É claro, a gente tem vários exemplos de pilotos pagantes, mas são pilotos que têm muito dinheiro pra estar lá mesmo. É basicamente uma pessoa que tenha dinheiro pra sustentar a equipe toda, como é o caso do Lawrence Stroll. E a gente ainda tá falando, por exemplo, esses exemplos que eu tô citando, ainda é um Stroll que veio do Canadá, é um Checo, talvez ele é o mais próximo da gente porque ele é latino, mas ele ainda está ali no eixo América do Norte, e os pilotos que estão ali dentro da Europa. Pra gente que tá aqui na América do Sul, um piloto latino brasileiro, fica bem mais complicado, daí acaba até que os pilotos indo pro automobilismo estadunidense, né? Eles tentam ir para uma Indy da vida, que talvez chegue mais perto da realidade financeira e de patrocínios que eles possam ter. Um exemplo é o próprio Drogovic, né? Ele é um piloto reserva, ele é um piloto de desenvolvimento da Aston Martin, e ele levou a Porto e a XP, que não são nomes fracos, não são, né, coisas... baratas, e olha o custo que ele já teve só para ser piloto de desenvolvimento. E agora vão me crucificar, porque eu vou dizer que ele só é piloto de desenvolvimento lá porque ele levou. Mas é mais pura verdade. Se ele não tivesse os 2 patrocínios, ele não estaria como piloto reserva da Aston Martin. E só para ser reserva tem que pôr esse dinheiro, imagina para ser titular. Não, exato. E daí a gente para pensar, porra, quanto talento que a gente tá perdendo de fato, de ver, né, em pista. Porque não é dizer, que X piloto não é talentoso. Talvez ele tenha a sorte de ter o talento e o conjunto de ter dinheiro e patrocínio para estar lá. Mas a gente sabe que se perde muito talento, né? O Hamilton é um que abertamente fala sobre isso, essa dificuldade de entrar na categoria. Ele fala, cara, no cenário atual, meu pai não teria tido a condição que ele teve de ter zilhões de trabalhos, de vender, hipotecar a casa, não sei o que, pra manter ele na base. E vale lembrar que o Hamilton ainda teve a sorte, não, mas a competência, né, de mostrar serviço e o Ron Dennis querer, né, patrocinar ele. Então ele teve a McLaren ali na adolescência ajudando ele até chegar na Fórmula 1. Mas antes disso já era muito difícil para ele. E ele falou, atualmente, uma pessoa no cenário de realidade dele, do pai dele naquela época, não vai conseguir. Nunca vai. Então pessoas como o Hamilton, né, e o Anthony, que tiveram que batalhar pra caramba na base, não vão ter condições hoje, porque tá muito caro. É muito caro, é um investimento muito alto, assim, e isso pensando mais uma vez, falando, eles são britânicos, eles vieram ali também do berço do automobilismo. Agora, imagine brasileiro. É isso, e não se mantém, né? O próprio Hamilton, uma época, ele fala que, se eu não me engano, de 2004 para 2005, ele ia perder o patrocínio da McLaren. E se isso acontecesse, ele provavelmente não teria chego na Fórmula 1, né? Então, tá tendo toda a capacidade, talento, mas com muita ajuda. Tem que ter muita ajuda. Eu digo assim, e quantos vão chegar? Porque são 20 vagas.
Tem esse ponto também, Tu né? pega, por exemplo, o Piastri. O Piastri veio ganhando tudo, com um nome de peso, um nome fortíssimo. Tinha investimento da família, que ele também não é tão pobrinho assim, mas ficou um ano parado. Sim. E olha aí, então e olha o ano que ele tá tendo agora também, né? Meu Deus, né? Até escrevi um texto sobre o trabalho do Piastri sendo muito bom. E daí a gente imagina, podia estar perdendo o moleque, sabe? No sentido de se não tivesse um investimento financeiro e de patrocínio grande. E até mesmo o investimento da própria McLaren, né? As equipes também precisam muito dar esse apoio. E por isso que a gente tem ali as equipes de base ali mesmo, as escolinhas deles. A Ferrari tem a academia dela, né? A Red Bull também, que acabam investindo nisso, né? A McLaren também tem um projeto, o Hugo, que tá aí ganhando bastante e é um futuro, assim, possível piloto da McLaren. Então esse é um caminho interessante, né? Pra quem talvez não possa investir tanto e consiga mostrar um talento enorme e tentar, na sorte, assim, conseguir um patrocínio de alguma equipe mesmo. Mas o cenário atual é realmente difícil e tem isso aí que a Carol trouxe são 10 equipes, ou seja, nós temos 20 vagas. Abre-se muita discussão em relação as possíveis novas equipes, né? A gente tá falando muito da Andretti chegar aí e pôr mais 2 vagas que seja. A gente discute muito isso. E a gente também fala a questão, né, Carol? Hoje a gente tá gravando domingo, o dia que foi o GP da Holanda. Hoje eu tava em transmissão até e no comentário eu tava falando sobre o desempenho do Alonso. Eu falei, a gente coloca muito em xeque a questão da idade, né? E fala, esse daí tá roubando o lugar de um novato. Só que assim, no meu caso, assim, na minha visão, o Alonso e o Hamilton não estão roubando o lugar de nenhum, porque os caras têm muito talento e muita sagacidade ainda pra dar. Só que daí a gente pensa, a decisão, por exemplo, da Haas, de manter o Magnussen e o Hülkenberg. Cara, eles estão reciclando uns pilotos que... Não sei, talvez o que eles trazem, é óbvio, pra equipe, é questão de experiência e a questão de né, conseguir dinheiro. trazer... Puro dinheiro nesse caso. Pronto, Carol, obrigada. Ali, porque a gente fala de Alonso e Hamilton e muito se falava de Vettel, são pilotos que ainda têm gana de vencer, que têm vontade, que mostram que se jogam, que trabalham muito e que têm muito talento. Agora tu pega Nico e Kevin, é dinheiro. Não tem outra. Não tem outra. Nada. A experiência, pra quê? A Haas não tem academia, não tem piloto jovem, nada. Pra quê? Daí a gente pensa os pilotos mais jovens que estariam numa fila, possivelmente, né? Pra entrar e não vão entrar, porque eles não têm o dinheiro que o Hülkenberg e o Magnussen têm e que a Haas precisa, né? Daí tem mais esse ponto, assim, a gente tá falando que tem 10 equipes, mas ali, algumas estão no sufoco de estar ali, né? Tipo, o caso da Haas, por exemplo. Então, é um cenário realmente, assim, bem complicado. E daí a gente pensa, se tá difícil ali, né? Nós estamos citando, assim, o padrão geral da Fórmula 1, que a gente sabe que é homem branco e com dinheiro. Se tá difícil para essas pessoas, imagine daí pro lado feminino da coisa, né? Porque mesmo tendo dinheiro e patrocínio, não tá fácil. Eu até, no último programa que eu fiz o perfil da Danica Patrick. E daí eu contei que a carreira dela, o sonho dela era Fórmula 1. Ela é estadunidense, mas ela chegou aí pra Europa. E ela tinha alguns patrocínios com ela tinha um investimento financeiro dos pais. Mas não foi suficiente, então ela foi pra Europa, passou alguns anos e, cara, não deu. Ela teve que voltar. E daí que ela construiu toda a carreira dela, acabando indo pra Índia, se tornando, né, a primeira mulher a vencer e tudo mais. E sendo a única e até hoje referência, Ela tem um programa em YouTube e tal, tem podcast, participa muito ali das rodadas da Fórmula 1, até como jornalista e tudo. E ela é a nossa última referência feminina, se a gente for pensar de estrelato. A gente sabe que a gente tem muito talento, tem a Chadwick e tudo mais, a gente tem a Bruna aqui no Brasil também. A gente sabe, tem a Sophie também ali na base da Europa, mas, cara, que tenha brilhado, que tenha feito algo tipo, a última foi a Danica, e já faz décadas disso, né? Nossa, foi em 2008, na verdade.
E, cara, é muito, muito complicado e o cenário parece não favorável. Essa semana aí que nós voltamos das férias da Fórmula 1, o jornalista, assim, jogou no ar, né? Porque o Hamilton é aquilo, né, Carol? O Hamilton é o único que vai falar. É o único que vai falar. Eu acho que ele já tá até cansado. Ele cansou, sabe? Já. É sempre pra mim que perguntam, sabe? Ele deve pensar assim, lá vem mais uma. É o único que jornalista tem coragem de jogar essa. Mas, tipo, meio que o jornalista jogou a questão de internamente ali, como eles se tratam, que eles sempre se tratam pelo gênero masculino. Eles nunca incluem, assim, o gênero feminino nas conversas sobre as pessoas que estão lá dentro que eu digo no paddock e tudo mais. E daí o Hamilton falou, cara, mas isso é desde que eu tô aqui, e nunca mudou, e ninguém nunca tá fazendo nada pra mudar, essa é a verdade. Tipo, ele foi bem assertivo no que ele disse, e falou isso, assim, e simplesmente finalizou, e ninguém está fazendo nada, assim, efetivamente pra mudar. A gente sabe que teve todo o problema, né, da W Series, Carol, que foi-se, né? Tipo, foi um projeto que lançou, tinha aí um propósito, uma ideia. E, cara, não saiu de nada, não teve um investimento, quebrou-se. E, por exemplo, o Hamilton foi um dos únicos ali que foi visitar, né? Dar o apoio, trazer a imagem da Fórmula 1. A própria Fórmula 1 não apoiou diretamente o projeto. Então é muito difícil algo assim se manter. Então é aquelas tentativas, tentativa já sabendo da falha, né? A W Series foi um projeto muito bem montado. Eu acho até bem montado, mais bem montado do que a F1 Academy, sabe? Foi um projeto bem montado, é um projeto que tinha transmissão, que as redes sociais estavam sempre funcionando, que tu conseguia assistir na Twitch, conseguia assistir Sport TV, transmitir aqui. Só que o erro deles foi um erro de gerenciamento. Eles davam carro, eles davam macacão, eles davam tudo, né? A categoria dava tudo para as pilotas. Então eu acho que ali chega uma hora que realmente é um negócio. E pra mim o grande erro da Fórmula 1 foi falar, nós não vamos ajudar vocês, claramente, e nós vamos fazer uma categoria nossa, porque é nossa e vai dar certo. Fórmula 1, né? Os grandes que se acham que são os perfeitos, né? Então, por que que... E isso me pega muito, e a gente gravou o podcast com a Dé também, falando muito sobre, lá no F1 na Contramão, sobre F1 Academy. Isso, a gente citou a W Series por que não apoiar um projeto que já estava dando certo? Tu falou da Chadwick, meu Deus, por que essa menina não tá pelo menos na F2? Ela teve que ir para os Estados Unidos, não tinha espaço para ela. E aí, vão dizer para mim que ela corre menos que o Latifi? Ou que ela corre mesmo menos do que o Sargent? Peraí, tem algo errado, a conta não bate, sabe? Então, para mim, um grande erro da Fórmula 1 foi esse. Em vez de investir em algo que já estava projetado e estava dando certo, foi tipo, acabem. A gente vê a Bruna agora, a Bruna brasileira tá correndo, meu Deus, Stock Car Series, que é a categoria de acesso para Series, que é turismo. Que infelizmente acaba sendo esse, né? As meninas meio que se dissiparam, assim. Foi uma correr F4, uma correr F4 na Oceania, muitas migraram para F1 Academy, e quer dizer, então, a W Series simplesmente acabou, por falta de dinheiro no esporte mais caro do mundo. Chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado, a vontade de coringar, né? A gente ri coringando. Então, a própria Débora, assim, a gente conversou também sobre a F1 Academy, e daí, né, a gente trouxe essa ideia. Cara, quando lançou até, a gente ficou, cara... parece que tem o mesmo destino, né, que a W Series. E como você disse, a W Series teve uma estrutura que a gente conseguia acompanhar, assistir e tal. A F1 Academy começou e eu e a Débora, a gente ficou, por onde a gente acompanha, como que a gente vê? Porque a divulgação foi muito mal feita. Foi tipo assim, lançado com uma proposta muito boa, mas a divulgação muito falha. Leva o nome da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não tava dando um engajamento real à academia. E, sabe, eu até tentei fazer trazer ali, eu trouxe, enquanto era divulgado as pilotas e tudo mais, eu fui trazendo informação delas, em qual equipe que elas iam estar e tudo mais, mas depois as informações eram tão, assim, básicas
pra nós que eu mesma parei de criar conteúdo sobre ali na HDF1, porque tava muito superficial as coisas que estavam chegando na gente, como estavam sendo feitas corridas. Então daí chegou um momento, e agora a gente vai ver o que vai dar ano que vem, mas chegou um momento que eu fiquei, cara, a W Series tá aí, né? Porque a F1 Academy lançou em um momento que tava em dúvida, será que a W Series vai sobreviver? Não vai, no final das contas não sobreviveu. Mas daí eu fiquei, cara, tá morrendo uma possível academia pra se criar outra, e já tá sendo criada de maneira assim, meio que equivocada, com uma estrutura muito falha. Se duvidar, tem gente que nem sabe existir da F1 Academy, né? Mas basicamente, pra quem não sabe, é uma categoria meio que base, assim, da Fórmula 1, com a intenção dessas meninas que estão lá, e daí eu achei essa estrutura interessante, conseguir vaga na F4. E daí trilhar o caminho F4, F3, F2, F1. Basicamente são 5 times, desses 5 times tem 3 pilotos em cada um. E então são 15 carros, 15 pilotos. A novidade... outra coisa, que eu acho que daí deu uma forçada na novidade que eu vou falar. É a presença da Suzy Wolff, né? Ela é uma das cabeças ali do projeto, assumiu a direção, né, da F1 Academy. Então é interessante ela estar ali, mas eu acho que ela também tinha potencial pra mais. Sinceramente, Carol, eu acho que ela tinha tanto potencial pra ser chefe da equipe da Fórmula 1. Mas... Eu acho que meio que deram esse cargo pra ela pra falar, ó, tá aí, fica aí, tá? Não vai se meter aqui na Fórmula 1, fica aí quietinha, foi algo do gênero, sabe? Inclusive a Suzy foi uma das últimas a correr um treino livre, né? Pela Williams há 1000 anos atrás. 1000 anos atrás. Pois né? Eu acho que eles... Foi bem isso, a minha opinião. Eu acho que o que vai fazer eles se forçarem é a Suzy, e ela vai brigar. E ela vai usar a influência que ela tem dentro da Fórmula 1 pra isso. E eu tenho certeza que foi ela que foi lá brigar e falar, vocês têm que apoiar. Vocês vão ter piloto assim, se virem, tirem piloto do nariz, sabe? Eu acho que ela devia em casa ficar assim, Toto, e aí? Tipo, te mexe ou tu vai dormir no sofá? Mas eu acho que se a gente não tivesse ela, seria muito pior. Eu também acho. Né? Eu acho que... ela sempre foi muito pelas causas, assim. Ela fala. Não, 100%. Mas é muito doído, eu vi algumas imagens da última etapa, sabe? É muito doído os circuitos vazios, assim, não ter ninguém, não ter transmissão. Deve ser muito, tipo, elas estão realizando um sonho e ao mesmo tempo elas não estão. Deve ser muito triste, sabe? Mas vamos esperar. Eu tenho fé que... Em algum momento vai, por isso que a gente tá falando, né, Carol? Por isso que a gente repete pauta e repete assunto. Mas é aquilo, já que ela não pode estar no posto onde eu acho que ela seria digna de estar, num posto de comandando uma equipe na Fórmula 1, ou tendo um papel gigantesco dentro da Fórmula 1 mesmo, ela ali talvez possa trazer algo. E a novidade, pra quem não sabe, é que a Fórmula 1 vai botar os 10 times, as 10 equipes dela na categoria, na F1 Academy, ano que vem. Daí vai ter o design, o livery do carro vai ser das equipes, da Mercedes, Red Bull, Ferrari e tudo mais. Eles anunciaram recentemente. E dessas pilotos, são 15, né? 10 vão entrar, assim, vamos dizer, cada uma representando uma equipe e tal. Talvez isso traga alguma visibilidade. Eu gostaria de ver também, Carol, a questão de... Beleza, a Fórmula 1 anunciou isso. Eu não vi, teve algumas equipes, eu lembro de algumas equipes anunciarem, né? Eles mesmos, na parte do release deles, do site deles, informar, olha, nós estamos entrando na categoria, mas eu acho que não foram todas. Então eu quero ver a que nível de interesse essas equipes estão entrando também. Se não foi uma coisa que a Fórmula 1 jogou e falou, olha, a gente vai usar a marca de vocês, é isso aí, assinem o contrato aqui, ó. Não vai ser ótimo para a imagem da marca de vocês, porque vocês vão estar mostrando, ó, estamos investindo no automobilismo feminino. Mas eu não sei até que ponto as equipes vão estar de fato engajadas, né? Vão estar de fato divulgando, olha, nossa pilota que ganhou hoje. Olha onde vai ser o treino, ou coisa assim. Eu acho que o maior exemplo de como a
as equipes de Fórmula 1 usam as mulheres é a Williams. E nós vamos falar de Jamie Chadwick de novo. Porque eles não colocaram ela e vai dizer que a Williams não tem nenhuma... Ela não consegue nenhuma vaguinha numa F3 pra pôr a Jamie ali. Então, tem equipes que já tem, né, as suas pilotas. Então a gente tem a Alpine, que já tem pilota, a gente tem a Aston Martin, tem pilota, inclusive pilota de desenvolvimento, a Jennifer junto com o Drugo. A própria Williams tem a Jamie. Então eu acho que essas equipes vão, mas eu quero ver as grandes. Eu quero ver Mercedes anunciando quem vai ser a pilota. Eu quero ver a Ferrari, que tem o projeto, anunciando quem vai ser a pilota, né? Porque é isso, nós vamos participar, e aí? Mas vão participar mesmo? Vamos treinar? Vamos pôr a pilota no mesmo simulador? Vai pôr a pilota para as mesmas horas de treino? Eu acho que o buraco é mais embaixo, sabe? Não, total. E vou te falar uma coisa, cara. Esses tempos eu vi um encontro dos pilotos de iRacing, sabe? De tipo, corrida virtual. Cara, eles têm uma inserção no universo da Fórmula 1. Eu vi um grupo de meninos que foi convidado pela Mercedes pra assistir corrida, pra conversar com o Hamilton e com o Russell. Eu fiquei, mano, por que não inserem as meninas nisso também, sabe? Então, se a gente vai ter essas meninas que estão representando essas equipes, insere elas lá na fábrica, coloca elas no paddock, coloca elas pra falar com os pilotos, sabe? Gere essa conexão também. E esse engajamento e essa propaganda, que daí, igual você falou, assistir corrida tá vazio. A plateia ali não tem ninguém. Algo que a gente briga até no futebol. Já pensa que é o esporte mais popular do mundo aí. Que a gente vê que às vezes algumas competições, principalmente quando é futebol não mundial, né, mas nacional, vamos dizer aqui, Corinthians ainda carrega uma torcida boa, mas o Atlético Paranaense contra, sei lá, um São Paulo da vida, ninguém vai assistir, né? Então, se no futebol já não vem público, imagine automobilismo. Mas seria interessante, porque tem muita gente que não conhece. Eu aposto que tem muita gente que não tem ideia da existência da F1 Academy, por exemplo. Com certeza. Porque a gestão de marketing deles é horrível. Foi o que você falou. Quando anunciou, a gente começou... Eu vi muita gente, tá? Eu vi eu vi a Débora, eu vi muita gente, muitas gurias começando a gerar conteúdo. A começar a dar um jeito. Cara, de repente tu não achava corrida. Tu não tinha... Beleza, não tem a transmissão. Mas põe... Logo depois que acabou a transmissão, já põe uns videozinhos, já faz alguma coisa. E não tinha nada. Tu, às vezes não sabia nem quem ganhou, sabe? É complicado. Tipo, não tem marketing em cima disso. Então eu espero que agora essa junção... Então, é pra usar por marketing? Então vamos usar porque a Fórmula 1 não dá ponto sem nó. Vai usar pelo marketing, mas que faça um marketing decente. E que realmente dê chance para essas meninas aparecerem, principalmente. Exatamente. E daí a gente volta pra questão de quão complicado é entrar na Fórmula 1 de modo geral. E a gente às vezes fala muito sobre, por exemplo, o Drugovich. Todo dia é pautado por que o menino ainda não assumiu o banco, sabe? Eu tenho, meus parentes que acompanham a Fórmula 1, mas não são aficionados igual a gente, que produz conteúdo, ou que consome um conteúdo especializado, que simplesmente só assiste. Toda hora alguém vem me falar, e aí, Rafaela, tem chance do Drugovich entrar na vaga de alguém? Então ainda existe uma cobrança. Não. Então, para essas pessoas que já é difícil, assim... Tipo o Drugovich, que é difícil conseguir uma vaga, mesmo já tendo um patrocínio ali, uma vaga titular, e tendo uma cobrança de um público específico, de um país todo, porque a gente quer ver um brasileiro lá, sabe? Já é difícil. Agora imagina essas meninas que não têm visibilidade nenhuma, que ninguém sabe nem que existe. Tem que usar o marketing, sim. A gente não vai ser hipócrita. Eu tô aqui, Rafa, dizer não. Cara, usa, mas ao mesmo tempo dá chance, sabe? Põe pra correr, põe pra fazer simulador. Uma coisa assim que eu vejo que a Aston faz, e aí eu prefiro acreditar que não seja só marketing. A Jennifer, o Drugo tá no simulador, ela tá no simulador. Então os dois no simulador sempre. Porque ela não vai ter hora de carro agora. Mas ela vai estar no simulador. É um passo, entendeu? Então, não sei. Eu continuo com muitas dúvidas. Mas eu espero que realmente essa junção de verdade agora das equipes funcione. E que as equipes se engajem mesmo e queiram
fazer dar certo, né? Tem que trabalhar... Ai, difícil. Mas tem que trabalhar em conjunto, assim, real. Eu sei que... Putz, a gente tá falando e eu realmente... Eu fico muito descrente. Esse podcast vai ser... Né? A gente tá cansada. Porque a gente tem que falar, e a gente vem, a gente fala, e a gente twitta, e a gente grava pro Instagram, e a gente escreve texto. E a gente tá cansada. A realidade dos fatos é essa. A gente tá cansada de ter que... Por favor, a gente quer uma mulher, sabe? Então, é isso. É mais do que descrente. Eu acho que a gente tá exausta, né? De tentar e de pedir. E é isso. E não é só de pilota. Não vê mecânica, tu vê pouquíssimo. Engenheira. Engenheira conhecida tem quem? A Hannah? Que é engenheira de estratégia Red Bull? E a Marta que é engenheira de motor do Hamilton. É isso. Aí a Stephanie era engenheira de combustível, de fluidos, e foi agora chefe de equipe da Extreme, da equipe do Lewis. Mas daí tu vê assessora de imprensa, ok. Que é a parte da comunicação, né? Que é o que sobra. Parte de comunicação, assessora de imprensa, marketing e só. Hoje eu vi, não sei quem era, não me lembro que equipe. Eu acho que era da Alpine. Eu vi uma mecânica, tipo, na hora do pit. Nossa, eu não vi isso, vou procurar. Eu vi, tipo, o rabo de cavalo. Juro, na hora eu falei, meu Deus, uma mulher. Juro, porque tinha... Aonde que era na antiga Force India. Só que eu não sei se ela continuou, mas que ela tinha até o cabelo pintado de rosa pra combinar com o carro. Mas não sei se ela continuou, não lembro o nome dela, mas eu lembro que o pessoal, tipo, pesquisou muito sobre. Agora eu não sei se ela tá ali ainda, mas, tipo, era muito marcante, né? É marcante, porque, tipo, literalmente 30 homens e uma mulher. Olha a Hannah, né? A gente fala de engenheira, a gente fala da Hannah Schmidt, pra quem não sabe. Ela é chefe de estratégia da Red Bull e muitas das vitórias do Max ele deve a ela. E tu bate o olho e, cara, ela tá ali, sabe? Uhum. E tu vê ela e chama atenção e fala, caralho, ela tá ali. Ela é tipo, tu vê as estratégias que ela faz, mas é uma. Eu gosto quando ela aparece, cara, sinceramente, porque sempre quando joga no ar, tipo, vai chover, vai mudar alguma coisa, se fala em estratégia, de modo geral, joga na cara dela. Eu acho sensacional. Eu falo isso aí. Sim, é sensacional, assim. E mesmo a gente não gostando do Max ganhando todas, a gente estando de saco cheio. A gente, pelo menos isso, dá um gostinho, né? Porra, quem tá fazendo essas estratégias aí, quem tá conseguindo esse bom trabalho é uma mulher. Então, tipo... Igual tu fala da Suzy. Porra, a Suzy foi chefe de equipe da Fórmula E, foi campeã, sabe? E não tem chance na Fórmula 1. Uma mulher desse porte não tem chance, imagina, digamos, nós, sabe? Uhum. Parece que é tudo muito longe, é tudo muito difícil. A gente vê no automobilismo nacional, tem a Érica Prado, da Cavaleiro Esportes na F4 brasileira, tem a Raquel chefe de pista da Ipiranga Race, e tem a Babi Rodrigues, chefe de equipe da Hot Car. E é só. Tu vê muita também, comunicação, marketing, redes sociais, mas... E agora tá tendo o projeto da CFA, né, que é o Gears on Track, que levando mecânicas e engenheiras para as etapas de estoque, que é sensacional, teve agora esse final de semana em Goiânia. Então, são pequenos passos que, graças a Deus, as meninas no Brasil estão dando, mas ainda tá muito longe de um espaço de verdade, sabe? E é isso, eu acho que a gente tá exausta. Sim, e tem que contar com a força de vontade de muitos, né? É muita gente que não tem interesse, que nunca teve interesse. Exatamente por isso que a gente pede presença. Por isso que a gente fala tanto de representatividade. Porque você tá num espaço onde, tipo, tenha mulheres lá dentro, elas vão estar forçando essa ideia. Não, precisa ter mais mulheres, a gente precisa, né, ter gente lá e tudo mais. E não tendo lá, as pessoas que estão no comando não têm interesse em mudar isso. Elas não têm interesse em se incomodar com isso, porque
eles estão ali, entendeu? Eles não tem por que se esforçar pros outros. É muito difícil pedir empatia em um meio que a gente sabe que a base de tudo é o dinheiro, né? É muito difícil. Então, por isso que ter gente lá dentro é muito importante. Porque daí o querer mudar, igual a gente tá falando, o fato da Suzy tá ali impondo, é porque ela é uma pessoa muito influente. E o marido dela é uma das pessoas mais influentes dentro da Fórmula 1 atualmente também. Então ela também conta com uma pessoa, um homem do lado dela, pra ajudar ela nessa influência ainda. Então, assim, a gente precisa de pessoas assim pra tentar investir, querer ajudar, né? Porque daí, senão vai ser isso. Senão a gente vai chegar ano que vem, que eu, particularmente, criei expectativa. Eu tô assim, ai, vamos ver o que vai dar. Eu tô torcendo pra que dê certo. Agora vai. Mas senão a gente vai criar uma expectativa de tipo... E vai chegar ano que vem e não vai dar em nada, cara. Não adiantou nada colocar lá os adesivinhos da Ferrari, Red Bull e Mercedes, sendo que as próprias equipes não estão fazendo um investimento dentro das suas fábricas, da sua própria equipe na categoria principal, de abraçar essa ideia, de abraçar essa causa, de a gente querer ver uma mulher lá, cara. A categoria tem mais de 70 anos. Pelo amor de Deus, sabe? E daí, e vou falar mais uma coisa, a gente tá lutando contra o relógio em relação à presença do Hamilton na categoria. Porque ele é a única pessoa que levanta essa bandeira. A gente sabe que ele vai sair da categoria e ele não vai se afastar da categoria. Ele vai continuar porque ele tem um projeto onde ele, né, investiu 20 milhões de libras, então não é brincadeira. É algo que ele realmente tá investindo para ter diversidade dentro do automobilismo. Só que ainda o que ele pode fazer é pensar no automobilismo britânico. Então, assim, óbvio que se começar um movimento lá e a gente ter um resultado, eu acho que naturalmente vai se expandir para outros lugares. Mas daí a gente fica pensando, pô, ele ainda é uma presença, é alguém que tá lá e ainda cobra isso. A gente começou aqui o programa falando, brincando, né, que só ele que fala, mas ainda tem alguém falando. Daí a gente tá então contra o relógio em relação a isso, porque o Vettel a gente já perdeu, tá ligado? A gente só tem o Hamilton agora. Porque eu não penso em nenhum outro piloto que tá dentro que seja engajado como o Hamilton. Eu não consigo pensar em ninguém assim. Na verdade, eu vejo muitos pilotos hoje falando, graças ao Hamilton eu posso me vestir como eu quero. Eu posso ser estiloso no paddock. O Zol fala, né, que o Hamilton é a referência de moda, que ainda bem que o Hamilton se veste assim pra ele poder se vestir também. Mas é isso, outro piloto que vai falar de algo, eu achava que o George ia muito pra essa linha, agora se aproximando do Hamilton, mas não. Eu também achei. Infelizmente, então, a gente tá nessa corrida, como eu disse. Não rolou, então... Eu não sei, eu também não vejo hoje ninguém pra tomar esse cargo, digamos assim... Que ele vai estar ali, mas ele não vai estar ali toda hora, entendeu? Igual ele tá hoje. Vai ser complicado. Nossa, é difícil falar disso, Rafaela. Não, e é muito engraçado, porque a pauta que eu montei aqui pra esse programa foi bem simplesinha. E o último tópico é: vai funcionar? Basicamente, o investimento que a Fórmula 1 tá fazendo. E, cara, é muito difícil dizer, né? Afirmar. A gente torce, né? A gente torce e a gente imagina que talvez ali a gente tá falando muito de marketing, né? Da questão de às vezes fazer só por uma questão de imagem, mas talvez essa questão de imagem possa fazer eles de fato investirem e dar certo. E vou ser bem sincera, nessa altura do campeonato, se eles quiserem fazer só por imagem, que façam, tá ligado? Mas se me trouxer um resultado, se trouxer algo que no futuro alguém vai investir de verdade e a gente vai poder ver tantas meninas que sonham em chegar à categoria poderem sonhar de verdade, sabe? Não ser tão assim impossível, porque, poxa, eu fico imaginando o que passa na cabeça delas, no sentido de, eu vou tentar aqui, mas eu acho que não vai rolar. Eu até cheguei a entrevistar a Bruna Tomazelli, né, que a gente tá falando bastante dela. E, cara, por exemplo, quando eu tava entrevistando ela tava me contando que ela tava fazendo faculdade de jornalismo. E tava indo, porque ela ia se especializar em jornalismo esportivo, tava indo pra esse lado. E acaba sendo isso, sabe? Tipo, a Naomi mesmo, virou jornalista. Porque não tem. É uma pena delas, tem que pensar duplamente nisso, né? A gente vê os pilotos lá que
não tem... Alguns pilotos até acabam investindo em uma carreira, uma faculdade de engenharia e tal, mas eles não se preocupam com essa ideia de, eu tenho que ter uma graduação, eu tenho que ter uma profissão. Não, porque eles vão ser pilotos, né? Agora as meninas não, elas entram nisso já pensando num segundo caminho, o que é muito triste. Elas já entram nisso pensando que vai dar errado, né? Uhum. Só esperando pra ver quando vai dar errado. E é isso, é muito triste tu ver. São sonhos. E a gente fala muito das pilotas, porque é quem tá dando a cara. Mas tu vê as meninas, é um sonho. E eu fico pensando a próxima geração. Será que hoje... E eu tenho uma filha. Será que hoje, se a minha filha não vê mais mulheres pilotas, ela não vai ter mais vontade? Sabe? Ai, não tem mulheres. Claro que não tem. Não tem quem se inspirar, sabe? A gente vê no futebol hoje, o futebol, graças a Deus, tá evoluindo, o futebol feminino, as meninas têm quem se inspirar, mulheres. No tênis, no vôlei, no atletismo. Mas e no automobilismo? Até quando as meninas vão ter que se espelhar em homens? Até quando? É engraçado, né? Porque teve até uma pilota, não vou lembrar o nome, eu acho que é Marta o nome dela. Mas ela é da Espanha e ela deu uma declaração assim, ela falou, cara, eu admiro muito o Fernando Alonso, né? É o compatriota dela, é o maior nome do automobilismo no país dela. Mas ela diz, cara, o meu espelho é o Hamilton. E é isso, as meninas realmente se espelham no Hamilton, porque o Hamilton é um homem preto que conseguiu quebrar essa barreira, chegar na Fórmula 1, não só chegar, como ser o maior vencedor da categoria. Então, é aquilo, elas têm que se inspirar em um homem, mas no homem diferente, e no homem que basicamente luta pelas pautas delas, né? Que sabe o que é estar em um papel de minoria, e que vai levantar as bandeiras que nem condiz com a realidade dele, mas que ele tenta. Então é isso, acaba se inspirando em homem mesmo. E é o que tem pra agora, só que a gente quer essa mudança, até porque chega um momento que desiste, né? A própria família eu acho que dá uma desanimada na questão de chegar uma menina e falar, eu quero ser engenheira. Cara, eu acho que até em casa, eu acho que tá mudando um pouquinho esse cenário, graças a Deus. Mas eu acho que até em casa, tipo, os pais ficam, ai meu Deus, como vai ser? É tão difícil, né? O mercado de trabalho e tudo mais. Então até isso, a própria família dá uma desanimada e fala, vai fazer outra coisa, vai fazer publicidade. Que você vai conseguir um emprego mais fácil, por exemplo. Designer. Porque daí é um mercado que tá mais aberto a mulheres. Então, acaba essa falta de representatividade mesmo. Daí acaba barrando desde o início. Desde construir uma carreira, que a gente sabe que no automobilismo, cara, você tem que construir desde criança, né? Não tem como pensar depois de mais velho, quero entrar nesse mundo aí. Não existe esse cenário. Então, é isso. A gente fica aqui pedante de uma possível categoria aí, uma academia criada. Fazer alguma coisa. Tu falou até da questão dos pais, né? A nossa sociedade ainda é muito machista, né? Uhum. Vai uma menina de 4, 5 anos falar que quer ganhar um kart. Então, pais, apoiem os sonhos das suas filhas, das suas meninas. Porque se é um guri de 5 anos que quer um kart, o pai vai levar a correr de kart. Uhum. E se é uma menina, será que o pai vai levar a correr de kart? Tanto que a categoria de base, ela não é feminina, ela não é nova, né? A gente tem pilota de 26 anos na F1. Uhum. Também a conta não bate, né? Como é que essa vai começar agora, com 26 anos, para entrar numa F4? É impossível, a conta não fecha, né? Então, pais, se tem algum pai, alguma mãe ouvindo a gente, apoiem as suas meninas a serem o que elas quiserem, engenheiras, mecânicas, pilotas. Nesse caso, eu tiro muito o chapéu pro Kimi Raikkonen. Tiro muito o chapéu pro Kimi Raikkonen, porque ele é alguém que, cara, tá investindo muito ali na Rihanna, na menininha dele, junto com o filho. Botou os dois ao na mesmo tempo, né? E a gente vê, tipo, o Nelson Piquet da vida, o próprio Jos Verstappen. Eu já vi entrevista do Jos Verstappen falando, eu só podia investir na carreira de um filho e eu investi no do Max. Mas e se a Victoria fosse tão talentosa quanto o Max, cara? Sabe? A gente não sabe. Obviamente, o Max é um super talento, né? Então, não tem nem como falar que ele não fez certo investindo no menino. Fez. Mas, tipo,
A gente sabe como ele decidiu isso. Qual que ele ia investir. A gente sabe que ele investiu no Max porque o Max era um menino e não na Vitória, que era uma menina. Então, assim... O Joss fez isso? Claro que não. Ele investiu no Max porque o Max era mais talentoso. Ela falou, Joss Verstappen tomar essa decisão pelo sexo. Jamais. Ai, é difícil, né, falar. Nossa, é difícil até... É muito complicado, na verdade, falar desse cara. A gente sabe que o histórico dele, a ficha dele criminal é surreal, então é meio complicado. Mas é um exemplo que eu gosto de dar porque é isso que acontece de modo geral, né? Então por isso o apelo da Carol é totalmente real. Se você tem uma menina em casa que quer... Por mais difícil que seja, cara, não corte as asinhas, sabe? Tipo, empurre. Empurre porque pode ser que dê muito boa. Se não der, vai ser uma lição assim de vida pra todo mundo. E é nessas tentativas e nesse investimento, cara, que vai aparecer alguém. Igual o Hamilton, sabe? Então é isso. Você tem mais algo a dizer, Carol? Alguma mensagem, assim, de... Vamos... Força, garotas! Força, garotas, vai dar certo. Algum momento vai dar certo. E eu sei que a gente tá cansada. E eu sei que a gente fica triste... Que tem horas que bate a exaustão e dá vontade de largar tudo e parar de falar disso tudo e parar de tentar brigar. Mas se a gente não brigar, ninguém vai brigar por nós, ninguém vai brigar pelas meninas. Então continuem aí, se apoiem uma ou as outras, tem espaço para todo mundo. E quanto mais mulheres juntas, mais mulheres e mais mulheres. E é só isso que a gente quer. Rafa, obrigada mesmo pelo convite. E é um tema que eu gosto de falar, que tu sabe que eu gosto das polêmicas. Nós duas, Hamilton, a gente tá na mesma sintonia. Então, muito obrigada mesmo. E vamos torcer pra ano que vem a gente ter uma surpresa boa. Eu acho que a Suzy vai brigar por nós e é mais alguém forte lá dentro brigando. Ah, com certeza. Obrigada por ter aceitado. Nossa, fiz esse convite, gente, pra quem tá ouvindo. Fiz em cima da hora pra Carol e ela super topou, assim. Ainda falei, vamos gravar tal dia. Daí eu percebi que no dia eu não podia. Falei, podemos adiantar? Então estamos gravando um domingo, tipo, amanhã é segunda-feira, né? Então, muito obrigada, Carol. E, por favor, Carol, divulgue aí suas redes sociais também, onde você pode ser encontrada. Também fala do seu podcast, porque a Carol também grava podcast. Na verdade, estarei gravando com ela amanhã. Então, divulga aí também seu trabalho para o pessoal poder te encontrar. Bom, eu tenho a página no Instagram, a Falar de F1. Então, é uma página de notícias, de bobeira, de palhaçada. Vocês me veem séria no feed e enlouquecida nos stories. É a página onde tem tudo, onde reúne tudo. Eu tenho o Twitter, mas lá é só pra xingar a Mercedes e as cagadas mesmo. Só pra Nossa, isso. esse domingo você fez muito isso. Nossa senhora, era só eu lá xingando. E eu com a Milena, minha amiga, a minha parceira, a gente tem o F1 na Contramão, que é um podcast sobre pautas sociais na Fórmula 1. Então, sobre machismo, sobre racismo, sobre mudança climática, sobre aonde a Fórmula 1 não deveria estar. E eu vou ter o prazer de receber a dona Rafaela pra gente gravar, para falar sobre criação de conteúdo, sobre mulheres criando conteúdo de Fórmula 1. Então, quem quiser seguir, tá no YouTube e tá no Spotify também. Obrigada, Carol. Sigam a Carol, o conteúdo dela é muito bom, gente. Às vezes eu tô perdida, eu vou atrás do conteúdo dela pra saber o que tá acontecendo. Então vale muito a pena. Então eu aqui, uma criadora de conteúdo, falando que me inspira também na criação de conteúdo de amigas. Então vale a pena, tá? E muito obrigada mais uma vez, Carol. Muito obrigada a todo mundo que escutou aqui. Sei que esse podcast, esse programa pode soar um pouquinho assim, cabisbaixo, negativo, mas é realmente um papo que a gente tá cansado de falar, mas a gente precisa falar, e tem essa novidade da Film Academy, e que a gente vai aqui tá com os dedinhos, né, cruzados pra que dê certo. E bem, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como GadaDF1, aqui no Ponta Talks também, e eu também faço as transmissões ao vivo no domingo lá no Esporte Total. Então, se vocês quiserem ouvir uma transmissão diferente, acesse a web rádio esportetotal.com.br. Muito obrigada, até a próxima! Você escutou Ponta Talks.